felizes, alegres e contentes com Jesus. Estava vendo as fotos, né? As fotos da quando eu saí de Manaus para vir, dia 12. Na verdade foi dia 11 de março. As carinhas tristinhas. E agora as fotos são outras. Todo mundo feliz, alegre, contente. Aleluia. E agora, antes de estar aqui, o pastor Eli orou lá na casa da minha mãe, né? Então a minha mãe ficou triste, chorar, né, pastor? Esquecido. Toda vez que eu venho para cá, ela diz: mas será que tu não pode fazer a obra de Deus para cá? Será que aqui não tem aula para a gente ficar também? Mas por quê? Mas por que tanto tempo? Tu já está lá 5 anos, 6 anos, não vem para cá. E agora tu veio ontem, já vai hoje. Né? Mas louvamos a Deus porque tudo isso acontece porque Deus ama a igreja. Jesus ama a sua noiva. E o amor que Jesus tem pela sua noiva é muito grande. Jesus te ama, meu irmão. Jesus te ama, meu irmão. Jesus nos ama. E o propósito dele, a vontade dele, sempre prevalece. A vontade do Senhor sempre prevalece. E a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Amém, meus irmãos? Orem por nós. Orem pela obra do Senhor no Amazonas. Orem pela igreja do Senhor na área de Manaus. Sempre enfrentamos muita luta, muita guerra, muita batalha. Mas em todas as guerras, lutas e batalhas, o Senhor tem sido conosco. E o Senhor tem nos sustentado com a sua mão poderosa. Deus, Ele tem suprido as necessidades. O Senhor tem nos dado grandes vitórias. Vitórias, vitórias, vitórias e mais vitórias. E a igreja vai avançando. A igreja vai avançando, irmãos, porque ela não é qualquer igreja, não é. É a noiva de Jesus. E Jesus ama a sua noiva. Jesus ama a sua igreja. E Jesus cuida dela como a menina nos seus olhos. Aleluia. Eu sinto a presença do Senhor aqui. Deus está aqui neste lugar. Aproveitar que os irmãos estão em pé. Abra a palavra do Senhor em Efésios. Carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo para a igreja de Éfeso. Nós estávamos 23 dias no curso de aperfeiçoamento de obreiros e aprendendo naquele curso o que é ser servo. O que é ser servo? E através de sermos servos, de dedicarmos a nossa vida em ser o servo de Deus, o servo da igreja, a revelação é a união dos servos, é a unidade dos servos, é a unidade da igreja. Então foi muito falado sobre este contexto, sobre esta palavra, sobre este propósito de unidade da igreja. Por que tanto falado sobre a unidade da igreja? Por que o pastor Humberto? Por que o pastor James? Por que falar tanto sobre a unidade da igreja? Porque Jesus ama a sua igreja, irmãos. Jesus ama a sua igreja. E pelo amor que Jesus tem com a sua igreja, Ele usa a nossa liderança para nos ensinar. Ele usa a nossa liderança para nos instruir, irmãos, para nós aprender a ser servos, servos de Deus, e servos da igreja, e servos uns dos outros, e ambos nos unirmos em prol de um só propósito: chegarmos juntos nas dimensões celestiais. Efésios capítulo 4, verso 1.
Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Aleluia. Vamos repetir o verso 6. Um só Deus e Pai de Todos. Todos. o qual é sobre Todos. age por meio de Todos. e está em Todos. Amém? A igreja pode se pôr sentada. Meus amados irmãos, analisando esta palavra, nós vemos algo muito profundo através desta revelação. Nós vemos o propósito de Deus em transmitir ao apóstolo Paulo relacionado à unidade. O propósito de Deus em transmitir para o servo dele, um homem que todos nós sabemos, a vida do apóstolo Paulo era de Deus. O propósito do apóstolo Paulo era ganhar vidas, era servir a Jesus, era servir a Deus, era servir a igreja, era fundar a igreja. Por onde o apóstolo Paulo passava, ali existia uma igreja, ali já estava posta uma igreja, porque o apóstolo Paulo estava chegando ali. Aonde ele passava, irmãos, existia ali um impacto sobrenatural da presença de Deus sobre aquele lugar. E a obra de Deus foi avançando, e o apóstolo Paulo avançando, e Deus abençoando, e muitas vidas sendo salvas. E aqui nós vemos, meus amados irmãos, como que da maneira que Deus usa um homem, quando este homem representa Deus na terra e se entrega a Deus com um propósito sobrenatural, com um propósito sobrenatural na sua vida, como um instrumento, como uma atalaia, como uma tocha de fogo nas mãos de Deus, sem reserva nenhuma, com o seu coração voltado a Deus, com a sua vida voltada a Deus. Nada, meus amados irmãos, nada, absolutamente nada parava Paulo. Naufrágio não parava Paulo, nada parava Paulo. Paulo passou por apedrejamento, Paulo foi torturado, Paulo foi massacrado, Paulo foi, aconteceu de tudo na vida de Paulo, mas nada parava Paulo. Nada parava aquele homem. E a convicção que ele tinha era tão grande, meus amados irmãos. A convicção que Paulo tinha era uma convicção tão sobrenatural, de que verdadeiramente ele estava servindo a Deus e servindo a igreja, aleluia, que até a serpente que morreu, ele morreu, e ele ficou intacto, e ele sobreviveu ao naufrágio, sobreviveu à fome, sobreviveu tanta coisa, meus irmãos, mas nada parava Paulo, porque Paulo, aleluia, era um servo de Deus, Paulo era um homem de Deus, Paulo era um verdadeiro missionário. Veja em Paulo um verdadeiro missionário, um verdadeiro homem, aleluia, que nada o parava, nada o trancava, nada, meus amados irmãos, nada e ninguém tirava de Paulo a absoluta certeza de que ele estava no caminho verdadeiro de ser um servo de Deus e um servo da igreja. Um servo de Deus, um servo da igreja. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando alguns irmãos estavam, aleluia, querendo parar Paulo e dizendo para Paulo: Paulo, não vai para teu lugar, lá eles vão, lá tu vai morrer, lá vai acontecer
isso contigo. Aleluia, e o que Paulo disse, aleluia, a minha vida, aleluia, é preciosa para Deus, eu sou dele e ele faz de mim o que ele quiser. Ou seja, aleluia, quando chegar o meu momento, aleluia, eu combati o bom combate, eu acabo a minha carreira e guardo a minha fé. Isto é convicção, meus irmãos, isto é convicção. Eu ouvindo aqui o missionário, companheiro pastor Jonathan, pastor da igreja de Deus Soberbo, e eu me veio na minha mente, irmãos, uma situação que ocorreu conosco lá na cidade de Manaus, lá no início. Nós estávamos um ano, mais ou menos 1 ano, 2 anos em Manaus, e tivemos uma situação de um vizinho que comprou uma residência da frente. O vizinho que comprou a residência da frente era um batuqueiro e começou a fazer os seus batuques na frente de casa, na casa pastoral. E os batuques que ele começou a fazer era na segunda-feira. Aí daqui a pouco o batuque começou a ser feito na terça. E daqui a pouco o batuque começou a ser feito na quarta-feira. E o batuqueiro estava lá fazendo batuque, fazendo feitiço. E nós entramos no mundo espiritual do coração. Comuniquei à igreja de Manaus, falei, irmãos, vamos orar. Vamos só orar. Deus quer nos dar uma experiência nova aqui nesta cidade. Deus quer nos dar uma experiência nova aqui. O Senhor quer fazer alguma coisa. E nós começamos a orar. E começamos a orar. Veja bem, a casa pastoral era alugada. E o macumbeiro tinha comprado a casa da frente. Aos olhos humanos, parecia algo impossível ele sair dali. Aos olhos naturais humanos, não poderia acontecer o que aconteceu. Mas aos olhos divinos, Deus faz milagre. E aquilo que Ele quer fazer, Ele faz. E a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Entramos em oração e fomos para a madrugada e fomos para a vigília, aleluia. E olha o que começou a acontecer, irmãos. As pessoas iam lá para fazer macumba e pagavam por aquela macumba R$500, R$1.000, R$2.000. E o negócio, o comércio do macumbeiro estava indo de vento em pouco. Quando a igreja se posicionou na oração, aleluia, as macumbas começaram a ser colocadas por terra. E os clientes dos macumbeiros começaram a voltar, dizendo, não está dando certo esse negócio aí, tu tem que me devolver o dinheiro. Não está dando certo esse negócio aí, pode passar o dinheiro para nós, eu quero meu dinheiro. Não, nós vamos fazer mais um trabalho e dessa vez vai dar. Era a oração da igreja no mundo espiritual, era a oração da noiva. E Jesus ama a noiva, Jesus ama a sua igreja, e nada pode parar a sua igreja. Glória a Deus. E eles começaram a se endemoniar, e começaram a se endiabar, e começou a faltar dinheiro, e tiveram que devolver recurso, e não estava dando certo o nosso negócio. E o que está acontecendo? E agora está começando a faltar gás aqui em casa e faltar comida, e está começando aí um namorado macumbeiro já tinha ido embora, o outro namorado já outro foi embora, porque estava passando fome, passando necessidade. O macumbeiro, o tal do macumbeiro lá, foi no vizinho dele do lado dizer assim, ora por nós, porque não está dando certo o nosso negócio. Macumbeiro pedindo oração, gente. Aleluia. Ora por nós, porque não está dando certo o nosso negócio. Se continuar assim, nós vamos ter que fechar. Se continuar assim, nós vamos ter que fechar. E se nós fecharmos, onde é que nós vai? Aí o que vai acontecer com nós? E tem uma marmita aí, e já começou lá, o vizinho começou a dar marmita para ele, já começou lá atrás de gás, já começou a procurar os vizinhos. E isso, irmãos, antes da igreja se posicionar, eles batiam no peito e diziam, vai morrer tudo que é crente aqui na rua, vai morrer tudo que é crente aqui na rua, vamos morrer, ou vamos morrer, ou vamos se mudar, ou vamos se mudar de estado, ou vamos se mudar de país, alguma coisa vai acontecer, porque o nosso negócio é forte, mas eles esqueceram que o nosso Deus é muito mais forte e muito mais poderoso. O nosso Jesus, Ele tem a chave do inferno e da morte nas mãos. Isso aconteceu no início de Manaus.
Tem coisas que aconteceram no início de Maraca, já esqueceram, o João também lembrou. Não demorou muito tempo, aconteceu uma tragédia com o filho da mulher que tinha comprado a casa. O filho da mulher que tinha comprado a casa, o único filho, foi a óbito na cidade de São Paulo, e ela no Amazonas. E agora meu filho morreu. Ai meu Deus, nosso único filho morreu. O que vamos fazer? Nós precisamos de recurso agora para trazer nosso filho do caixão lá de São Paulo para cá. Mas nós não temos recurso, nós estamos quebrados. O macumbeiro lá já estava passando fogo, já estava mendigando, já não era mais aquele que batia no peito e dizia: vamos morrer porque é crente, vai morrer, ou vai se mudar, ou vai isso, ou vai aquilo, e nós vamos construir aqui um castelo. Olha só, e nós vamos, eles já tinham, irmãos, construído altares, né? Eles já tinham construído altares. Volta e meia lá aparecia cargas e carradas de areia e de concreto e pedra, brita e cimento, e eles estavam de vento e pouco, já tinham construído altares para casa. Era uma casa para frente, com um terreno baldio atrás, e lá eles estavam. E uma determinada vez, Deus falou comigo. Deus falou muito forte comigo. Em uma saída do nosso culto, na época nós não tínhamos condução ainda, e o Espírito Santo falou ao meu espírito, dizendo assim: quando tu chegar na tua rua, na rua que tu mora, eu quero que tu entre na tua rua marchando e falando em mistério e orando na minha presença, porque hoje eu quero destruir fortaleza. Aleluia. E eu comuniquei a irmã Carmen, falei: irmã Carmen, nós vamos entrar na rua hoje marchando, porque o Espírito Santo falou no meu Glória espírito, a Deus. porque eu vou dar vitória. E quando nós entrar em casa, eu não vou ter que falar nada. Tu vai para o quarto com as crianças e tu vai orar, e eu vou ficar aqui na frente, aleluia, na calçada da frente, e eu vou orar, porque essa é a direção de Deus. E nós vamos orar, mas nós vamos orar hoje como nós nunca oramos. Nós vamos orar como nós nunca oramos antes. E hoje o Senhor vai colocar esse gigante por terra, porque Deus falou comigo que Ele vai dar grande vitória. Aleluia. Nós botamos o pé na rua, batestando e tal, por longe, irmãos. Aleluia, mas nós já entramos marchando, aleluia, aleluia, falando com Deus e ministrando. E o Espírito Santo parecia que quanto mais nós falávamos com Deus, mais o Espírito Santo movia, e o mundo espiritual, e Deus estava já dando vitória para nós. Entramos em casa, quando nós fomos entrar em casa, parece que o tuk-tuk começou a diminuir, e nós entramos. Eu falei: irmã Carmen, eu já te dei a ordem, entra no quarto, vai orar, e ora com os meninos, e ora com o Pedro, e ora com o Samuel. A Gabrielezinha não existia ainda, estava em projeto, e nós entramos, aleluia. Tinha um outro jovem conosco, aleluia, e eu falei para o jovem, eu peguei o jovem e falei assim: não, tu não vai entrar, tu vai ficar comigo aqui, e nós vamos orar. E o jovenzinho orou, olhou para mim assim: amém, pastor, nós vamos orar, então eu vou orar com o Senhor, aleluia, eu estou contigo, tu está comigo e Deus está conosco, e nós vamos orar, aleluia. Nós começamos a orar, irmãos, nós começamos a orar, e a oração durou 10 minutos, e 20 minutos, e meia hora, 40 minutos, pastor Eli. Sabe o que aconteceu? Um macumbeiro que estava fazendo macumba e feitiço lá atrás, e saravá e coisa arada, eles pararam com o batuque e começaram a olhar para nós, porque a nossa casa dava para enxergar, aleluia. Eles olharam para nós de lá no quintal deles e botaram as mãos na cabeça e se conversaram entre eles: esses crentes desgranidos estão orando, é por isso que nós não estamos conseguindo receber aqui o Exu, não sei das quantas, Exu daquele lá, aleluia. É por isso que nós não estamos conseguindo receber as entidades, porque tem gente que está orando. Ele foi para a rua, e quando ele foi para a rua com aquele trambolhão para cima assim, ele foi para a rua e meio que quis entrar lá em casa, e eu pensei: se ele entrar, aí quem vai morrer aqui vai ser
que ele fosse invadir a casa pastoral, ele ia morrer. E ele viu, parece que ele sentiu, e eu acredito que o anjo botou a mão assim, segurou ele, e o macumbeiro foi, e reboqueou, e voltou para casa, e os clientes já pegaram os seus carros, e carpiram, aleluia, pegaram a bravura, e daqui na outra semana, era só carrão aparecendo lá, e cobrando trabalho, que de novo não tinha dado certo o trabalho deles, não deu certo o trabalho, e nós queremos dinheiro, esse macumbeiro não sei do que está roubando dinheiro nosso, que faz trabalho, isso e aquilo. Meus amados irmãos, resultado, aleluia, eles tiveram que vender a casa, eles negociaram a casa e foram embora, e depois de um tempo nós nos mudamos. Aleluia, glória a Deus. O que é isso, irmãos? A gente vê, aleluia, o amor de Deus sobre a igreja. Aleluia. Nós vimos também, meus amados irmãos, como nós somos dependentes de um Deus que tudo pode, que tudo faz e que tudo opera, de um Deus que está em nós, de um Deus que quer nos dar vitória, de um Deus que quer nos dar experiência, aleluia, de um Deus que quer fazer de nós um vaso escolhido na sua obra, de um Deus, aleluia, que quer ver eu e você orando na sua presença, porque através da oração a vitória é certa. Não tem causa impossível que o Senhor não resolva, não tem situação impossível que Deus não, aleluia, resolva, porque nós servimos a um Deus poderoso, um Deus que faz milagre, um Deus que levanta defuntos sem guerra, um Deus que opera, um Deus que cumpre o seu propósito sobre a sua igreja. Deus nos abençoou, Deus nos honrou, porque a igreja orou. Não foi a minha oração, foi a nossa oração. Não foi o meu propósito, foi o nosso propósito. Aleluia. Foi o nosso propósito. Deus nos abençoou e nos honrou naquela situação, porque Deus viu a unidade da igreja, Deus viu, aleluia, o corpo orando, buscando a presença do Senhor. Deus ouviu o clamor da igreja e deu vitória ao seu povo, e Deus quer te dar vitória, meu irmão, minha irmã. Deus quer te dar vitória na tua congregação, Deus quer te dar vitória no teu departamento, Deus quer te dar vitória na tua casa, Deus quer te dar vitória no teu trabalho, Deus quer te dar vitória na igreja. Mas o Senhor quer ver a unidade do corpo, o Senhor quer ver a unidade da igreja, a unidade do seu povo. Deus quer ver o seu povo unido, Deus quer ver o seu povo, aleluia, servindo a Deus e um servindo ao outro. É tão bom, meus amados irmãos, nós servimos a Deus e servirmos um ao outro. É tão bom, meus amados irmãos, nós sentimos um gozo em nossa alma em saber, aleluia, que servimos a Deus e que nada nos para, e que nada pode nos parar. Não é um problema, não é uma tribulação, não é uma saudade, aleluia, nada pode nos parar, nada pode nos parar, nada pode parar a sua igreja, nada pode parar uma igreja unida, uma igreja unida. Deus soberano, Nada pode nos parar. aleluia. Os irmãos imaginam, irmãos, a guerra tremenda e espiritual que Paulo estava enfrentando na igreja de Éfeso. Os irmãos imaginam só que tribulação terrível que Paulo enfrentou nesta igreja. Quantas lutas, quantas noites mal dormidas, quantas madrugadas Paulo em oração, pedindo para Deus: Senhor, age na vida da igreja, Senhor, une esta igreja, unifica o teu povo, traga unidade sobre o corpo. Quantas vezes Paulo orou, quantas vezes Paulo jejuou, quantas vezes Paulo aconselhou. E neste conselho aqui, meus irmãos, no capítulo 4 de Efésios, nós vemos
disse que a igreja é para andar de modo digno da vocação a que fostes chamados. Ou seja, Deus nos vocacionou, Deus nos dá uma vocação. Qual é a vocação que Deus dá para a sua igreja? Qual é a vocação que Deus passa para o seu povo, para a sua noiva? Unidade. Deus passa essa vocação para a igreja: união, amor um pelo outro, respeito, consideração. Aleluia! Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Deus quer esta união da igreja. Deus quer este propósito do corpo. Aleluia! Para que o corpo ande, aleluia, de modo digno, da maneira que Deus quer. Veja bem, meus irmãos, Paulo ele vem falando assim, aleluia, como que a igreja vai andar de modo digno? Como? Qual é a receita que Paulo dá? Qual é a receita para esse tema que Paulo dá? No verso 2 ele começa a descrever a receita que ele dá para que a igreja venha a estar unida. No verso 2 ele começa a transcrever da maneira que Deus passou para ele nesta revelação, como que Deus quer ver a igreja com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Quando Paulo vem falando sobre humildade, irmãos, todos nós sabemos que humildade, aleluia, é o oposto de soberba. O que é um soberbo? Soberbo, irmãos, geralmente uma pessoa soberba, ela tem os seus próprios propósitos, ela tem as suas próprias maneiras de servir a Deus. O soberbo, ele não gosta de receber conselho, nem conselho pastoral, nem conselho de obreiro, nem conselho de porteiro, nem conselho de músico, de ninguém. O soberbo, meus amados irmãos, ele tem o propósito dele, a maneira dele, o discernimento dele, aleluia. Mas a Bíblia diz que o humilde, meus amados irmãos, Deus honra. Humilde Deus honra. Humilde, meus amados irmãos, aleluia, aquela pessoa que independentemente de quem for, aleluia, ela sabe que é o Espírito Santo de Deus que está usando aquela pessoa para ensiná-la, para ensiná-la. O humilde, meus amados irmãos, ele anda de modo digno da vocação a qual Deus chamou ele. Aleluia, o humilde, ele transmite humildade. O humilde, aleluia, o louvado seja o nome do Senhor. O humilde, aleluia, ele sempre se humilha na presença de Deus, e o próprio Deus o exalta. O próprio Deus, ele faz com que o humilde, ele venha estar, aleluia, exaltado por Deus. E quando Deus exalta o humilde sabe que não é Deus que está exaltando ele, Deus está exaltando todos, porque o humilde, ele considera todos da mesma maneira que ele é. Considera todos da mesma maneira. Aleluia. Então ele sabe, aleluia, que se ele está sendo honrado, a igreja está sendo honrada, porque a igreja é um corpo. Então ele está sendo honrado, aleluia, mas a igreja está recebendo a mesma honra, a mesma glória, o mesmo gozo, aleluia, porque ele considera todos como a si mesmo e ele como todos. Aleluia. Isso é humilde. Aleluia. Esse é o humilde. A humildade é a primeira da lista que Paulo fala para que nós possamos andar de modo digno da vocação a qual nós somos chamados. Aleluia. A mansidão, meus amados, a mansidão é o fruto do Espírito. Deus. Paulo fala da mansidão em Gálatas 5. É o fruto do Espírito. A mansidão, o manso é o contrário do iracundo. O manso é o contrário do bravão, é o contrário do fechado. O manso, aleluia, é aquele que tem o fruto do
do Espírito, aleluia, já que ele é humilde, a mansidão está com ele, e se a mansidão está com ele, o domínio próprio também, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então o que acontece com o manso? O que acontece com o humilde? Se o humilde, o manso, ele vê que uma pessoa, aleluia, não olhou para ele no final do culto, ele vai até aquela pessoa, abraça aquela pessoa e diz para aquela pessoa assim: eu te amo, irmão. Aleluia. Eu te amo. Por quê, meus irmãos? Porque a igreja é um corpo. A igreja é um corpo, ela é a noiva, ela é a noiva de Jesus, ela é a noiva de Jesus. Mas a fulana puxou a orelha do meu filho, da minha filha, na hora do culto. Meu Deus do céu, ai Jesus, ai, se fosse como antigamente, aleluia. Nós precisamos, meus irmãos, nascer de novo. Aleluia. Se nós provarmos do novo nascimento, nós recebemos a humildade, a longanimidade, o domínio próprio, a mansidão, aleluia. E pode acontecer o que acontecer, nada te para. Aleluia. Nada te para, nada te para, Aleluia. nada vai te parar. E Paulo continua: a receita para que a igreja venha estar unida de modo digno da vocação a que fosse chamado. E Paulo vem dizendo sobre a longanimidade. Uma pessoa, um crente que nasceu de novo, um crente que prova do novo nascimento, um crente que ele tem a unidade, ele é manso, ele é humilde, e agora ele é longânimo. Ele é longânimo para com todos, ele não faz acepção de pessoas, ele não tem o seu grupinho próprio, ele não faz mutirão, ele vai para cima, ele ora, ele busca, ele chora na presença do Senhor, porque ele sabe, aleluia, que é a igreja, ela precisa ser longânima, e todos precisam receber a longanimidade. Então, se ele é longânimo, ele vai querer passar longanimidade para todos, sem acepção de pessoas. Pode ser gordo, magro, preto, branco, aleluia, ruivo, moreno, loiro, todo mundo é a mesma coisa, todo mundo é igreja, porque Deus está sobre todos e age no meio de todos, e Ele é para com todos. Glória a Deus. Deus Paulo vem maravilhoso. dizendo, aleluia, que a unidade da igreja é para aqueles que, além de ser humilde, além de ser manso, além de ser longânimo, ele precisa suportar uns aos outros. Deus vivo. Isso aqui é muito forte, irmão. É muito forte. O que vai fazer nós suportarmos aos outros? Como é que nós vamos suportar uns aos outros se eu tive uma criação? Eu tive uma criação, o irmão Jonathan uma criação, o pastor Roberto uma criação, o Hilário uma criação, aleluia, o pastor Eli uma criação. Cada um de nós tivemos uma criação. Uns nasceram em lar cristão, outros nasceram em lar católico. Todos nós passamos por processos na nossa vida, na nossa juventude, em tempo de infância, em tempo de moço, em tempo de criança. E agora, aleluia, Deus faz assim, Deus traz um de lá, outro dali, outro dali, outro dali, aleluia, e Deus usa Paulo para dizer: se unam e se suportam uns aos outros. Aleluia. Independentemente da tua criação, independentemente, aleluia, o que aconteceu contigo no passado, agora tu, aleluia, não vive mais no passado, agora tu é um corpo, agora tu é a noiva, agora tu é a igreja. Glória a Deus. Amada por Jesus. E a igreja amada por Jesus, ela se suporta. Aleluia. Ela se suporta. Ela suporta uns aos outros. Independentemente de uma situação. Independentemente se o teu irmão ora menos que tu, ora mais que tu. Independentemente se o teu irmão, aleluia, visita mais que tu, visita menos que tu. Independentemente se o músico,
aleluia, toca melhor, ou toca pior, ou está tocando a recém, não importa se o porteiro A é o melhor, o B é o melhor, o C é o melhor, ou se o pregador tal é o melhor pregador, ou se o pregador tal, não, o fulano de tal, o culto do fulano, eu não vou porque, meu Deus do céu, ouvi o irmão pregar, aleluia, não, Deus nos chamou para que nós venhamos andar dignos da vocação a que nós fomos chamados, e Deus nos chama para nós suportarmos aos outros. Aleluia. Deus tremendo. Eu sinto a presença de Deus aqui, e eu sei que Deus está falando comigo e está falando contigo, aleluia. Vamos suportar, meus irmãos. Imagine só, nós nos suportamos aqui, mas quando nós nos suportamos aqui, aleluia, nós olhamos, aleluia, aleluia, para onde nós estamos indo, para onde nós estamos caminhando, aleluia, e nós vamos passar a suportar com mais alegria, e depois aquela pessoa que tu não suportava na igreja, tu vai passar a amar essa pessoa. Aleluia. Tu vai olhar para essa pessoa e vai dizer, meu Deus do céu, como o pastor Eli uma vez falou para mim, o dia que eu for para o céu eu quero ser teu vizinho. Não sei se eu não me lembro se foi o pastor Eli ou foi eu que falou isso também. O dia que eu for morar no céu, eu vou chegar e vou pedir para Deus assim, Senhor, eu quero ser vizinho do fulano, porque eu amo fulano, eu tenho um amor pelo fulano, o fulano me ama, eu amo ele, eu quero ser vizinho dele lá no céu. Eu quero ser vizinho dele lá no céu. Esse é o sentimento, aleluia, que Deus vai te dar a partir do momento que você entender esta revelação de unidade da igreja. Aleluia. Unidade da igreja. Quando Paulo vem falando, meus irmãos, do verso 4, 5 e 6, nós vemos aqui a supremacia do poder de Deus. Nós vemos aqui, meus amados irmãos, a glória do Deus Todo-Poderoso. Nós vemos aqui, aleluia, o poder de Deus, a unção de Deus. Nós vemos um Deus que faz tudo para com todos. Um Deus, aleluia, que está sobre aquela irmãzinha que ora 5 minutos e que está sobre aquele irmãozinho que ora 5 horas. Um Deus, aleluia, que age conforme o poder dele e o propósito dele. Eu tenho certeza absoluta, minha irmã, certeza absoluta, meu irmão, aleluia, que tu vai te encontrar com muitas pessoas lá na glória, e quando tu olhar para essa pessoa lá na glória, tu olha, meu Deus, irmão, olha só, eu nem sabia que tu orava pouco, aleluia, mas com a tua pouca oração tu chegou aqui, aleluia, o teu pouco jejum, tu chegou aqui, pois eu lembro de ti, que não sabia nem tocar direito, mas eu estou aqui, e Jesus me alcançou, porque eu era igreja. Aleluia. Oh, glória a Deus. Nós somos igreja, nós somos a noiva do Cordeiro, e Jesus ama a igreja, Jesus ama o seu povo. E quando Paulo fala aqui, aleluia, no verso 6, um só Deus e Pai de todos, um só Deus e Pai de todos. Ele está falando de quem aqui? Da igreja. Paulo está falando da igreja, está falando da igreja, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos. Aleluia. O mesmo Deus que eu sirvo lá em Manaus é o mesmo Deus que tu serve em Santa Rosa. O mesmo Deus que te alcançou aqui é o mesmo Deus que está alcançando os amazonenses lá. O mesmo Deus que está alcançando os amazonenses lá, está alcançando o povo de El Soberbio. O mesmo Deus, aleluia, que faz a obra na congregação de 3 de Maio, é o mesmo Deus que faz a obra na congregação de Giruá, independentemente, aleluia, ou glória a Deus, ou aleluia, se um é mais cheio ou menos cheio, independentemente se um é mais gordinho ou é magro, Deus é Deus e Ele está sobre todos. E Ele age por dentro de todos, e Ele faz para com todos. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós adoramos,
Esse é o Deus que nós exaltamos. Esse é o Deus que eu e você engrandecemos quando dobramos o nosso joelho para falar com Ele, para orar com Ele. Quando você dobra o teu joelho aqui, eu dobro o meu joelho lá, o irmão Jonathan dobra o joelho dele lá, e isso é igreja. A igreja no mesmo propósito, no mesmo sentimento, aleluia, caminhando para o mesmo lugar, o céu. Aleluia. Meu irmão, nada pode nos parar. Deus maravilhoso. Nada pode nos parar. Nada pode nos parar. Eu convido a igreja a se pôr em pé. Nada pode nos parar. Aleluia. Eu não sei se a irmã Esther poderia vir louvar a Deus, irmã Esther. Aleluia. Olha para o irmão que está ao teu lado agora, que você está em pé, e diga: meu irmão, nada pode te parar. Diga para a irmã que está ao teu lado: nada pode te parar, minha companheira. Olha para o reino que está ao teu lado e diga de novo: nada pode te parar, meu irmão. Nada. Porque tu é igreja. Diga para ele assim, diga para a irmã, diga, tu é igreja e Jesus te ama. Tu é igreja, irmão, e Jesus te ama. Diga, pode dizer, porque Deus está nesse negócio. Jesus te ama, tu é igreja, nada pode. Aleluia, nada pode nos parar. Irmão Jonathan, nada pode nos parar. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, enquanto, aleluia, eu me arrumava na casa da minha mãe, Deus falou comigo, aleluia, eu já te dei a palavra, aleluia, agora tu vai pregar aquilo que eu passei para ti hoje. Eu tenho falado contigo, e eu sei que você é um transmissor da minha palavra. Olá, abraço, me cantará, vale, pregue, porque eu quero fazer uma obra extraordinária. Aleluia, Jesus, aleluia. E Jesus está fazendo uma obra extraordinária no teu coração. Jesus está fazendo uma obra extraordinária na tua mente. Jesus está fazendo uma obra extraordinária aqui na tua mente. Aleluia. Você está recebendo a mente, uma mente transformada. Uma mente transformada. É isso, meus irmãos. É isso, meus irmãos. É isso, minha irmã. Aleluia. Eu te convido, você que está aí no teu banco, na tua cadeira, e você que está sentindo a presença de Deus. Aleluia, o Espírito Santo que está te consolando. Venha para frente, eu te convido, venha para frente.